O Salmo 122, irmãos, o versículo número 1, nos diz bem assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus amados, primeiramente gostaria de dizer para os irmãos que estou grato a Deus por esta oportunidade de estar juntamente com os irmãos, podendo estar ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer o irmão Glauber, pelo convite, e será sempre uma honra atender quando nós formos convidados. Esse versículo, irmãos, que nós acabamos de ler aqui, é um versículo da palavra de Deus que é bastante conhecidíssimo da igreja, bastante conhecidíssimo de cada um dos irmãos, né? Quem nunca ouviu esse versículo, né? E o interessante é que ontem eu estava aqui no culto dos varões e eu trouxe uma palavra e foi exatamente nesse mesmo texto. Eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra e o Senhor me direcionou para estar falando sobre a mesma coisa que eu falei ontem à noite. E esse versículo, irmãos, é nada mais, nada menos do que um versículo de um dos salmos de Davi. É um versículo que nos mostra a razão, né, de Davi se alegrar quando este recebia um convite. O versículo em pauta, ele trata de um convite, fala de um convite que Davi costumava receber, e o texto bíblico nos diz que ele se alegrava bastante, né? Ele se alegrava quando ele recebia esse convite. A indagação que eu quero deixar aqui para todos nós começarmos a nossa reflexão é a seguinte: o que é que levava Davi a se alegrar tanto? O que é que levava Davi a... Qual era a razão, né, que levava Davi a ficar tão alegre quando ele era convidado para se dirigir, né, para a casa do Senhor? Nós vemos, meus amados irmãos, que no passado havia aquele costume de se buscar o Senhor no templo, né? Havia aquele costume de ir, né, para adorar o Senhor no templo. A prova disso é que quando nós lemos no capítulo 4 do Evangelho de João, nós vemos que aquela mulher samaritana que teve um encontro com o Senhor, ela mencionou para o Senhor que ela tinha ouvido a informação de que o local de adoração era no templo em Jerusalém, mas que ela, com o povo, né, samaritano, naturalmente adoravam a Deus naquele monte onde ela estava conversando com o Senhor, o Monte Gerizim. Então a gente observa, né, pela palavra de Deus, que havia esse costume de, quando dizia assim, vamos adorar o Senhor, o local de adoração era exclusivamente no templo. Claro, quando aquela mulher ela fala, né, traz à tona essa informação ao Senhor, o Senhor Jesus ele vai falar para ela o seguinte, né, que não é mais local de adoração, não é mais tão somente no templo ou no Monte Gerizim, mas ele vai dizer para a mulher que o local de adoração ou a adoração ela não vai mais estar limitada ao espaço, nem tampouco ao tempo,
A nossa adoração agora, né, a partir daquele momento, passaria a ser através, né, passaria a ser em espírito e em verdade, ou seja, não tem mais limite de espaço. Nós podemos adorar o Senhor de qualquer lugar. Mas nos dias de Davi, entendiam-se que o local de adoração era o templo. Então Davi, ele ficava bastante alegre quando alguém dizia assim: ó, Davi, nós estamos indo para a igreja, né? Eu estou conjecturando. Ó, Davi, nós estamos indo para a igreja, estamos indo adorar o Senhor. Vamos conosco, né? Davi, ele ficava bastante alegre. Mas qual era a razão? Por que Davi, ele ficava tão alegre quando alguém lhe convidava, quando alguém lhe fazia esse convite para ir para o templo? A resposta, irmãos, para essa pergunta é uma resposta bem simples e bem óbvia. Acontece que Davi entendia que ir ao templo para adorar o Senhor era uma possibilidade que ele tinha de estreitar o relacionamento dele com Deus. Era essa possibilidade de ele encontrar-se com o Senhor e tornar-se ainda mais íntimo do Senhor. Foi esse mesmo Davi que falou que para ele era melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora da casa do Senhor, fora da presença do Senhor. Então Davi entendia, Davi sabia da importância de um relacionamento com Deus. A palavra do Senhor para nós nessa noite é justamente um convite para melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Acontece, irmãos, que quando nós ouvimos o Evangelho e quando nós ainda não conhecíamos o Senhor e nós ouvimos o Evangelho e nós demos crédito à mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, aceitando como o Senhor está das nossas vidas, aquela separação que havia entre nós e Deus, ela foi derrubada, a parede de separação, o pecado que nos afastava do Senhor, foi derrubado. Foi derrubada essa parede de separação. Nós temos acesso ao Senhor pelo sacrifício que o Senhor Jesus ele fez na cruz. Nós temos acesso ao Pai, né? Quando o Senhor ele foi crucificado, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Lá no livro de Hebreus vai dizer que nós temos acesso, né, ao trono, à sala do trono. Né? Então nós temos, irmãos, a possibilidade, nós temos a condição de podermos dialogar com o Senhor, de podermos estar com o Senhor. Nós temos a possibilidade de podermos entrar na presença do Senhor a qualquer momento, a qualquer hora. Não é como nos dias de Davi, que o povo entendia que isso só era possível se fosse para o templo. Nós podemos estreitar esse nosso relacionamento com Deus a qualquer momento e em qualquer lugar. Mas a palavra do Senhor para nós é uma palavra de chamamento, porque nesses últimos dias o seu povo tem se esquecido do relacionamento com o Senhor, tem se esquecido de gastar tempo com o Senhor. Interessante é que muitas vezes nós, quando nos encontramos com um grande amigo, um velho amigo, nós gostamos de passar horas, gostamos de passar momentos, né, com aquele amigo, conversando, sorrindo, né, brincando. Quando nós estamos ali naquela época, né,
como solteiros, nós gostamos de passar momentos, né, com a namorada, né, a moça com o namorado, gosta de passar momentos, gosta de conversar, gosta de dialogar, né? Os casados, né, nós gostamos de momentos com a esposa, e claro que é uma coisa maravilhosa quando nós estamos na companhia de alguém que nós amamos, de alguém que nós gostamos. Isso é algo excelente, é algo maravilhoso. Mas parece que muitas vezes nós não temos o mesmo prazer de passarmos um momento, de passarmos tempo com o Senhor. Quantas vezes que nós negligenciamos passar momentos, passar tempo, um tempo agradável com o Senhor. Então, quando Davi ele recebia esse convite, né, essa era a razão por que ele se alegrava. Davi podia ter qualquer motivo para se alegrar, mas o texto bíblico ele é enfático em dizer que mencionar que ele se alegrava quando alguém lhe convidava para ir para a casa do Senhor, porque Davi entendia, eu estou indo encontrar-me com o meu Senhor, eu estou indo estreitar esses laços, esse meu relacionamento com Ele. E aí fica para nós, irmãos, essa indagação. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que o nosso relacionamento tem sido com o Senhor? Né? Nós passamos muitas vezes muito tempo trabalhando, né? Nós muitas vezes passamos muito tempo estudando. É válido, é importante, é totalmente necessário essas coisas, mas também quanto tempo a gente perde, muitas vezes no celular, muitas vezes no aplicativo, muitas vezes no computador, numa plataforma de streaming. Quanto tempo perdido também nós, muitas vezes, negligenciamos essa presença tão maravilhosa, né? Então, irmãos, o convite do Senhor para nós nesta noite é que nós tenhamos a mesma alegria que Davi tinha. Não apenas a alegria de ir para a casa do Senhor, não apenas a alegria de ir para o culto. A gente sabe que a razão para irmos ao culto é para adorar. Lamentavelmente, existem muitos hoje que não entendem, não estão entendendo mais o sentido, o real sentido de ir a um culto. Mas o real sentido é este, é de adorar. É para levarmos ao Senhor a nossa adoração, né? Às vezes a gente ouve as pessoas dizer, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, vou buscar a minha bênção, né? Isso é completamente errado. Nós não devemos ir ao culto para buscar absolutamente nada. Nós devemos ir ao culto para estar na presença do Senhor e para podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Isso é o que importa. A bênção nas nossas vidas já é um resultado da nossa obediência. Se nós somos obedientes a Deus, a bênção inevitavelmente vai estar sobre as nossas vidas. Eu não preciso ir para a igreja simplesmente para poder buscar uma bênção. Eu não preciso ir atrás de pregador tal ou de ministro fulano para buscar a bênção. A bênção está sobre mim se eu sou obediente a Deus. É a condição. Mas quando nós formos à casa do Senhor, o real motivo de nós irmos deve ser para nós levarmos e não para nós buscarmos. Nós vamos levar o melhor que nós temos, o nosso louvor.
Nós vamos buscar o melhor que nós temos na nossa adoração e vamos depositar aos pés do Senhor, enaltecendo e reconhecendo quem Ele é para as nossas vidas. Amém? Então, meus amados, Davi, ele entendia isso. Ele entendia essa possibilidade que havia dele poder encontrar-se com o Senhor e estreitar esses laços de amizade, esse relacionamento ficar estreito. E o convite do Senhor para nós é este mesmo convite, sendo que nós estamos numa situação melhor. Agora e no tempo da graça, nós não dependemos exclusivamente de ir para o templo, de ir para o culto, para nós estreitarmos esse laço. Nós podemos buscar o Senhor em qualquer lugar, a qualquer momento. O Senhor, ele está apto, pronto para nos atender, para nos ouvir. Ele está pronto para falar conosco. Ele está pronto para revelar os seus segredos. Ele está pronto para essa amizade nossa com ele estreitar a qualquer momento. E por mais que milhares de milhares entrem na presença dele, ele está pronto para ouvir a cada um e para falar com cada um. Acontece, irmãos, acontece que muitas vezes nós negligenciamos o privilégio. E é um privilégio tão grande. O acesso ao Senhor foi pago lá na cruz. Uma vez que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o acesso está aberto. Não existe restrição, não precisa pegar ficha, não precisa pegar fila, né? Tem até um hino que diz que a fila é menor, de madrugada a fila é menor. Irmãos, para entrar, para acessar o trono da graça, não tem fila. O Senhor, ele está pronto para ouvir, para falar com cada um de nós e adentramos a sua presença a qualquer momento. Então, que nós possamos, irmãos, como Davi, ter alegria, não apenas quando recebemos o convite de ir à casa do Senhor. Isso é muito importante. Se alguém nos convida para ir para a casa do Senhor, nós devemos ficar alegres. Eu sei que hoje em dia tem muita gente que fica triste. Tem muita gente que, quando alguém convida, ei, irmão, vamos para o culto hoje, a pessoa vai dizer, eita, mais um culto. Mas deve ser razão, deve ser motivo de alegria. Mas que a nossa alegria não seja somente para o culto, mas que a nossa alegria seja buscar a presença do Senhor. Que o nosso buscar que o nosso relacionamento seja cada vez mais íntimo do Senhor. Se nós buscarmos ao Senhor, o profeta Jeremias disse, nós vamos encontrá-lo, né? Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Então, irmãos, o acesso está livre, a promessa já está facultada, já está feita, basta que tão somente a gente usufrua. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, quando nós buscarmos nos tornarmos cada vez mais íntimo do Senhor, se nós quisermos estreitar esse relacionamento com o Senhor, isso é totalmente possível. E é exatamente o que o Senhor deseja. Amém?